Muitos times rumo ao Tetra. Exatamente, tem muitos times em busca do Tetra, Flamengo, inclusive o nosso Palmeiras, São Paulo. primeiro assunto já é o nosso querido tricolor, que já está também rumo ao Tetra. Então vamos falar disso aí. São Paulo em busca do Tetra, venceu aí fora de casa, segunda vitória fora de casa aí de São Paulo, né? O que é muito bom, né? Sensacional. E tá buscando aí, olha lá, toca, som na caixa. Vambora aí então falar do tricolor paulista que venceu fora de casa aí e deu um respiro aí pro Zubeldia, que tava pressionado, mas depois do jogo de ontem, né, deu até um momento de paz aí, né, vamos dizer assim, uma tranquilidade que o São Paulo há tanto tempo estava precisando aí, depois de tantos empates em sequência, finalmente uma vitória, e uma boa vitória aí contra o Libertad lá no Paraguai. Gols aí do André Silva, que começou a partida perdendo um gol inacreditável, né? Mas Cara, conseguiu fechar o quase 2 a estava 0. impedido, vai. Mas o que pega... Não, já vamos falar disso. Ah, ok. E também gol, lógico, aí do Made in Cotia e Lucas Ferreira, aproveitando aí as sequências que tá tendo aí com o Zubeldia, né, finalmente. Tinha sido titular nas últimas partidas, mas começou no banco nesse jogo, porém o Zubeldia logo no intervalo colocou o garoto e abriu o placar aí numa baita jogada aí, que fez o São Paulo se encaminhar para o seu 12º jogo sem derrota na Libertadores, consagrando aí a sua maior sequência invicta na competição na história do clube, né? Então, uma marca assim, de verdade seja dita, uma marca grande aí do Zubeldia, que conseguiu aí, desde que chegou, emendar essa sequência. O Zubeldia ainda não perdeu com o São Paulo, né? Desde que chegou, ainda não perdeu na Libertadores com o São Paulo. Então, coisas aí que a gente vai comentar agora, então já vou passar a palavra aí pro Josu. Bom jogo do São Paulo, boa vitória fora de casa. Sempre bom vencer fora de casa na Libertadores. São Paulo vinha daquele empate no Morumbi, né? Empate bem ruim, né? Empatar em casa contra um time teoricamente bem mais fraco que você, que é o Alianza Lima. Mas é isso, o São Paulo foi pro Paraguai, na minha opinião, com a obrigação de vencer. O São Paulo tinha a obrigação de vencer o Libertad, para tanto virar a chave da temporada, para o Zubeldia começar a melhorar no sentido da opinião popular da torcida, tanto quanto na mente dos jogadores também, para eles pegarem mais confiança, e também tendo em consideração que o São Paulo empatou no Morumbi. Tendo empatado no Morumbi, precisava de uma vitória fora de casa para meio que compensar, né, esse empate. Na minha opinião, o São Paulo começou o jogo. Primeiro tempo, o São Paulo fez um primeiro tempo razoável, conseguiu criar algumas poucas chances, dominou o jogo com a questão da posse de bola, né? A posse de bola muito superior, porém a posse de bola não foi muito, como é que eu posso dizer, muito pressionando, né, o adversário, não conseguiu criar realmente chances muito claras. Criou uma em que o André Silva desperdiçou um gol completamente inacreditável, né? Ele chuta uma bola pra fora ali que é... Caraca, ninguém daqui dessa live, ninguém do chat erraria. Perderia esse ninguém. Sério mesmo. Ninguém erraria isso, ninguém. Mas o André Silva errou, né? Faz parte, querendo ou não. Mas é isso, eu acho que o Zubeldia começou bem a escalação, porque, na minha opinião, o Lucas Ferreira, ele é um atleta em que ele tem um rendimento muito alto, mas se você colocar ele no primeiro tempo, no segundo tempo ele vai perder a intensidade, ele vai cansar, né? Então eu acho que ele é bom, ele é aquele atleta de entrar no segundo tempo, pelo menos por enquanto ele ainda é bem jovem, tá pegando uma experiência legal e tal. Pra mim, perfeita. A substituição dele no intervalo, o São Paulo precisava de mudança. O São Paulo tinha a posse de bola, mas não conseguia atacar. Pronto, coloca um atacante ali na ponta direita, resolveu. O São Paulo conseguiu criar mais jogadas, não é à toa que ele faz o gol, né? Ele faz o gol do 1-0. E aí, em contrapartida, essa excelente partida do Lucas Ferreira, a gente teve uma péssima partida do lateral Wendel. Tá de sacanagem. O lateral Wendel queria entregar os pontos a todo jeito. Ele queria fazer com que o São Paulo perdesse o jogo. Ele tava com esse objetivo. Claro que não é por querer, né? Mas aí, cara, ele tava dando tudo errado. Tudo que ele tentava tava dando errado. Fez um pênalti, deu sorte, porque o cara chuta pra fora. Legal. Na sequência do lance, ele perde uma disputa de bola, deixa o cara na cara do gol. Rafael salva. Achei também excelente o Zubeldia. Viu que o cara tá errando 2 vezes? Tira na hora.
não tem como. O cara tá mal no jogo, tem que tirar. Não tem treinador que tem essa dificuldade, né? Acha que o atleta, não sei, tem medo, parece que tem medo. Cara, o Zubeldia tirou na hora, colocou o Enzo Dias, que também não entrou muito bem, mas já deu aquela segurada. E aí o São Paulo jogou no contra-ataque, né? Libertad precisava muito desse empate. No contra-ataque o São Paulo conseguiu fazer o 2-0 e aí ficou tranquilo. 3 pontos na mala. Boa partida do São Paulo, né? Concordo com tudo que o Josu falou aí, realmente foi por aí mesmo. Me surpreendeu demais o Zubeldia, né? Por isso que eu comecei aqui eu também, tá louco. Abrindo. Me surpreendeu muito, meu Deus. Sim. Jamais imaginei. Substituições cedo, Gui. Sim. Porra, substituições cedo. 8 jogos sem derrota do Zubeldia. Beleza que desses 8, uns 7 são empate? Sim, mas... É aquela sequência de empate que empatou 4, né? Se perdesse uma, aí seriam 5 jogos sem derrota. Sem vitória. 5 jogos sem vitória. Aí agora sim. Então. Futebol é um negócio muito louco, né? Vai realmente do inferno ao céu, assim, é muito rápido. Doido. A torcida gritando, Zubeldia. E o que eu ia falar, Gui, Zubeldia substitui cedo e coloca um jogador da base como titular, que é o Matheus Alves, que fez uma partida muito boa também no primeiro tempo, né? Só que é aquilo, pra mim, esses jogadores da base tem que pegar uma experiência maior. É normal, mas só que você já percebe, principalmente neles dois, que eles têm total capacidade de jogar no time titular. Eles têm essa capacidade. Porém, é isso, velho. Aos poucos, vai colocando também, o moleque não queimar, né? Mas só que nesses últimos 2 jogos, certamente os 2 maiores nomes, velho. Matheus Alves e Lucas Ferreira. São Paulo e Santos agora, e agora São Paulo e Libertad. A gente, né, nós torcedores aí de São Paulo, tanto insistimos para o Zubeldia colocar os garotos da base, né? No Paulista ele não aproveitou as oportunidades, no começo do Campeonato Brasileiro ele também foi demorando, tinha momentos que parecia que ele fazia de tudo para não colocar os garotos. E como eu falei até nas últimas lives que eu participei, acabei ficando aí uma semana inteira fora, mas hoje é o meu retorno, né? E antes E antes de eu sair, eu falei aqui diversas vezes, o Zubeldia, ele agora será obrigado a colocar os garotos por conta justamente das lesões, né, que o São Paulo teve. O São Paulo tá com poucas opções no banco e tal. Acredito que essa seja a principal razão aí dele acabar colocando os garotos, mas felizmente tá dando o espaço e, como você falou, colocando os jogadores. Ele melhorou em todos os sentidos, parece que assim... Ele aprendeu a fazer o óbvio. E o óbvio dá certo. Ele tá colocando os jogadores nas suas posições certas. É muito engraçado, certas, cara. Né? Esse óbvio, realmente é óbvio. A minha mãe, durante o jogo, ela falou, a gente tava assistindo o jogo junto e ela me falou, eu falei, caraca, mãe, o Zubeldia tá acertando, tá fazendo tudo que a torcida sempre pediu. Aí minha mãe falou, eu acho que alguém interno chegou e falou, ou você faz isso aqui, ou a gente te demite agora. Ou você faz. Aí ele começou a fazer, tá dando certo. Olha só. Muito obrigado aí, pessoa que ameaçou o Zubeldia. Muito obrigado, velho. Mas é realmente isso daí. Começou a fazer o óbvio, que começou a colocar os jogadores nas suas posições certas, começou a substituir cedo quando ele vê que dá pra fazer isso, que o jogo pede isso, que foi o caso ontem. O São Paulo, ele começou com uma escalação que eu achei ok, né? Muitos poderam até estranhar. Tá tranquilo, pra mim, já acostumei. Tipo, nossa... Você bate o olho assim e pensa, caraca, mais uma vez uma escalação defensiva, né? Tá com 4 zagueiros, Ferrarese de lateral direito, Cédric e tal. Porém, eu até entendia porque o Libertad, ele é um time que tá numa fase muito boa. Essa foi só a segunda derrota do time no ano inteiro, sendo que a última derrota tinha sido com o time reserva, poupando justamente pro jogo de ontem. Tirando esse outro jogo, o Libertad tava invicto, né, no ano até então. E no próprio grupo aí é o time que vai brigar aí com o São Paulo pela primeira liderança, né? Agora com essa vitória do São Paulo, o São Paulo até ficou numa situação bem tranquila aí para se classificar em primeiro. Jogar no Morumbi, né? De boa. Exatamente. Então, assim, o Libertad, ele é um time... Não é um time ruim, assim. É um time que tinha a tendência até de classificar em primeiro caso o São Paulo não conseguisse a vitória. Então era um time difícil de se enfrentar, jogando lá. E é um time que geralmente vai pra cima, né? É um time que aparentemente iria atacar o São Paulo. Então, eu entendi a escalação inicial do Zubeldia de se preocupar em ter uma defesa ali mais sólida, né? E funcionou muito bem, porque só o São Paulo ficou com a bola, o Libertad nem atacou. O Libertad também entrou com uma proposta diferente do que todos imaginavam. A proposta do Libertad era claramente de se defender
e buscar ali no contra-ataque alguma total, chance, né? Então, quando acontece isso, e só o São Paulo com a bola e tudo mais, o Zubeldia ele faz a leitura de jogo correta, que é, vou aproveitar que só o São Paulo tá jogando, vou tirar o Cedric, que tava inclusive bem mal, pra mim jogou mal no primeiro tempo. Tranquilo, cara, assim, nem mais nem menos, né? Também não espero muito do Cedric. Essa questão do Zubeldia é aquilo que, pô, você já falou várias vezes, a torcida inteira, é aquela parte do... Qual é a chance que o treinador tem de mudar um jogo? É fazendo substituição. E aí o Zubeldia não substituía, então praticamente ele não servia pra nada. Ele só servia na parte do treino, onde no treino ele dá umas ideias de jogadas, mas só que não tem como você chegar no treino e dizer para um jogador o que ele tem que fazer. Na hora do jogo ele vai decidir. São muitos detalhes para você. O treino nada mais é do que opções. O treinador tem que dar pro jogador várias opções, jogadas ensaiadas e tal. Essa é a parte dele. Agora, viu que um atleta tá mal dentro de campo, pô, é a substituir, velho. Não tem como. Tem que ter a ideia do pior do que tá, não vai ficar. E foi o que aconteceu com o Wendel, no caso também o Lucas Ferreira, enfim. Bobadilha entrou, não serviu pra nada? Não, mas só que às vezes o Marcos Antônio também tá cansado, vai deixar o cara morrer em campo? Não, pô, não tem o que fazer, tem que substituir. Então, só pegando um ganchinho aqui do Zubeldia, eu acho ele... Claro, teve essa sequência de partes aí, a torcida pediu demissão até. O torcedor quer sempre algo melhor, né? Mas eu vejo muita convicção do Zubeldia, cara. Ele não... Dificilmente repete escalações assim, ele coloca jogador improvisado, ou coloca a necessidade, né? Por exemplo, Lucas e Oscar se machucaram, então colocou ali o Ferreira, colocou também o Matheus. Só que ele tem uma ideia muito convicta, cara. Então ele entra em campo contra o Libertad, ele sabe o que vai fazer, sabe o que precisa fazer também. E, pô, deu certo, né? Os 2 jogos que o São Paulo fez fora de casa na Libertadores, ganhou e sem sofrer gols, né? Mesmo com diversos lesionados aí. Eu gosto do Zubeldia, acho que óbvio, tem os erros, né? Porque até se fosse muito bom, ele estaria aqui no Brasil, né? Estaria na Europa. Mas acho que, mesmo com todas as dificuldades do São Paulo, cara, tá sem o Lucas Moura e sem os caras. Sem o Caleri também, que mais estava numa fase ruim, mas é um nome importantíssimo. Então são 3 peças-chave ali no time titular. E mesmo assim, ganhou fora de casa, ganhou bem. Então, acho que é um trabalho bacana e tem que colocar esses pequenos pontos assim pô, tá mal, mas por que tá mal? Porque ele é burro? Porque ele errou? Errou tudo bem. Mas também tem algumas questões, né? Tipo, lesão é complicado, ainda mais de 2 jogadores fantásticos assim. E outro ponto também, cara, é que a molecada tem que elogiar também, né? Deu conta do recado, porque pegaram uma bucha enorme aí de assumir o time titular de São Paulo assim, nessa situação, e pô, acabaram de subir da base, acabaram de jogar copinha, e tá jogando muito bem. O Lucas Ferreira, acho que eu já esperava esse futebol todo dele, só imaginava que o Rian ia estourar primeiro, né, ia ter mais importância primeiro, e o Matheus já é mais uma surpresa mesmo, né, não imaginava que assumiria a titularidade assim tão fácil. Ontem, eu não sei, acho que não foi tão bem, mas nos últimos jogos tá jogando muito, o último jogo também no Morumbi arrebentou. Então, São Paulo falta elenco, mas a molecada também dá uma representada bacana. O São Paulo joga praticamente com time reserva, né? Se a gente parar pra pensar, é time reserva. André Silva, Ferreirinha não é titular. Aí o Lucas Ferreira, Matheus Alves também não é titular. Marcos Antônio não é titular. Pô, praticamente o time inteiro reserva. E esse ponto que o Gama chegou dizendo, eu concordo, principalmente na questão de uma defesa sólida. Eu acho que o São Paulo tem uma defesa muito sólida. Dificilmente o São Paulo toma gol de escanteio, bola parada, e tá funcionando esse esquema com 3 zagueiros. Querendo ou não, o Gui falou, a gente olha a escalação e pensa, é uma escalação mais defensiva. Mas na prática, às vezes pode não ser, cara. Às vezes pode não ser. Nada. Se trata de uma armação com 3 zagueiros bem postados, que aí evita, caso você tome um contra-ataque muito rápido, tem pelo menos 3 jogadores ali para te segurar. Só que se você tem a escalação com 3 zagueiros e você solta os seus laterais, né, os seus alas, para ir atacar, pô, vira uma formação super ofensiva. O Abel Ferreira faz isso também. Sim, sim, muito exatamente. Utilizado no futebol de hoje já essa... Tem que ter versatilidade e variação tática. Um time não pode se prender a um estilo de jogo só. E o São Paulo tem essa variação tática a todo momento. Cedric sobe, vira uma linha de 4 defensores,
Cedric volta, vira 3 zagueiro, 2 ala, e aí tudo depende do Cedric também, né? Mas é bom ter um jogador versátil assim. Eu acho que o São Paulo deveria lapidar o próprio Lucas Ferreira para conseguir fazer essa função de ser um bom ala. É uma posição muito importante no futebol. E hoje em dia no futebol não existe lateral mais, né? Todo mundo é ala, então esse lado do campo vem se tornando muito importante no futebol moderno. Sim, e os melhores jogos do São Paulo com o Zubeldia foram justamente esses jogos que ele utilizou os 3 zagueiros, né? E eu acho que agora ele encontrou a formação correta, né? Ele até falou na coletiva, né, que ele testou, em todo esse tempo que ele esteve em São Paulo, utilizou diversas formações diferentes, né? E neste momento ele tem repetido mais esta formação atual e é a que tem melhor funcionado, porque traz uma segurança defensiva, porque lembrando, o Gama ele falou bem dos desfalques e das lesões que o São Paulo teve, que atrapalharam muito, né? Obviamente, o São Paulo acaba ficando com um time tecnicamente inferior ao que deveria ter, né? Naturalmente. E o principal desfalque que afeta justamente o esquema, além, claro, de Oscar Lucas Moura, é justamente que o São Paulo não tem primeiro volante hoje. Não tem nem o Pablo Maia, nem o Luiz Gustavo, que foram os primeiros a se lesionarem no começo do ano, e tá até agora sem primeiro volante, né? Tá sendo o Alisson aí fazendo essa função, que é joga muito, então ele faz muito bem. E o Marcos Antônio, que é uma grata surpresa, né? Que era para ser um reserva, assim, absoluto, mas ele se tornou um titular muito bom, né? Todas as vezes que ele joga, ele joga muito bem. E mais uma vez jogou bem, o Marcos Antônio fez uma partidaça. Inclusive, informação, o São Paulo deve até prosseguir aí para adquirir o jogador, né? Não é nem um pouco barato, né? Mas não, deve... Caraca, o São Paulo vai comprar ele? É 20 milhões. O que eu vi é isso. Acabou, o São Paulo vai fazer... Falimou. Vai meter aquele parcelamento infinito lá. Sei lá que o São Paulo vai fazer. Eu sei meu que Deus. O São Paulo tem interesse em... Vamos enganar a Lazio. Aí nessa parte eu gosto. Porra, pelo menos vamos passar a perna na Lazio aí. Lazio, Alô, Lazio, hein? Se liga. Alô, Lazio.